O 80-20 de um processo de vendas é contorno de objeção. Por quê? Você pode fazer uma apresentação bosta, mas se você chega no final e você é bom de objeção, você tem possibilidade de vender. Agora, você pode fazer uma apresentação incrível, mas se você não for bom de quebrar a objeção no final, você com certeza não vai vender. Elas odeiam aquela sensação de estão vendendo para mim, tô perdendo alguma coisa, tá me enganando, quem é ele? Vai arrancar o meu dinheiro, vai me dar golpe e não vai me entregar produto. Então, o grande lance é você ser bom. 80-20 de um processo de vendas é contorno de objeção. Um amigo meu chegou pra mim e falou: Cara, eu tô com esse problema. Porque quando eu chego pra vender, eu consigo vender. Mas quando o closer quer vender, ele não consegue. Aí eu falei pra ele: Sabe o que pode estar acontecendo? A pessoa não enxerga credibilidade no teu closer pra tomar decisão com ele. Você tá fazendo os slides da apresentação comercial da forma que a gente ensina? Aí ele: Não. Ai, velho. Então. Aí eu falei: Mano, faz assim. Opa, antes do podcast começar, deixa eu falar com você rapidinho. Aqui é o Yuri Barbosa da Full Sail System e eu quero falar com você que é empresário, CEO ou gestor comercial que sente que a sua equipe de vendas poderia estar trazendo mais resultados ou que a sua operação comercial ainda não está no nível de previsibilidade e lucro que você deseja. Eu sei o quanto pode ser desafiador montar e gerenciar um time de alta performance, estruturar processos comerciais escaláveis e, é claro, otimizar cada real investido em campanhas para ter o ROI lá em cima. Foi pensando exatamente nisso que a gente criou a Full Sail System, uma consultoria focada em transformar operações comerciais em verdadeiros motores de escala e previsibilidade. Hoje nós já acumulamos mais de 87 milhões de reais em resultados para as nossas empresas e temos ajudado as empresas a alcançarem faturamentos que vão de 50 mil reais a mais de 2 milhões mensais, sem precisar aumentar os custos de mídia. Nosso time está aqui para te ajudar com um diagnóstico personalizado, desenhando soluções práticas para a sua realidade. Então, se você quer transformar o seu time comercial e escalar seus resultados de forma consistente, clica agora no link da descrição desse episódio e agenda agora um diagnóstico gratuito com o nosso time. Eu mesmo garanto que será um divisor de águas da sua operação. Espero lá e um bom podcast para você. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast comercial Faixa Preta. Hoje nós iremos falar como você vai contornar qualquer objeção, mas de um jeito diferente. Com certeza não vai ser da mesma maneira que você ouve pessoas falarem por aí. Então a gente vai trazer uma percepção diferente, uma forma diferente, um ângulo diferente, para que você tenha mais uma forma de olhar a construção da sua oferta, do seu produto, do seu negócio, dos seus fechamentos de vendas, a sua apresentação e assim vai. Mas antes da gente começar efetivamente a falar sobre isso, eu quero fazer um pedido especial, porque já sabe qual é que é. Curtir, né? Curta, já dá aquela curtida aí no canal, eu tenho certeza que você vai gostar. Todas as vezes a gente pede para curtir, porque eu sei que muitas vezes a pessoa esquece e quando você curte, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e aí ele vai enviar, mandar esse conteúdo para que outras pessoas possam ter acesso, né? Se inscreva no canal e ative as notificações para receber vídeo novo assim que ser postado aqui no canal. Toda terça-feira às 20h30 tem podcast Comercial Faixa Preta, que é esse que vos fala. E toda quinta-feira, às 20h30, tem podcast da Full Sails, onde a gente traz convidados relevantes para agregar no seu negócio, na sua vida, no seu business, na sua saúde, nos seus business e por aí vai. Tá? Então, curta, comenta, compartilha aí, deixa o like e também já deixa sugestões de temas aqui que você quer ouvir e assistir aqui nesse podcast. E antes de começar, vou chamar ao meu lado, meu sócio Matuts. Tô aparecendo em vários podcasts agora, hein? É, agora tá no Rio, né? É verdade. Eu tenho um recado pra dar. Daí. Eu não vou dar nada. Não. Mas o comercial Faixa Preta, cara, ele não tem patrocinador ainda. Então, se alguém quiser patrocinar e tá assistindo aí, o que a pessoa pode fazer? Entre em contato com a gente aí, Entre em contato com a gente. Entre em contato com a gente. Que outro podcast da Full Sails já tem. E já tá colhendo louros, né? Paga barato pra conseguir ter um retorno muito bom, que tem uma galerinha boa que assiste esse podcast. Com certeza. Então tem uma galerinha boa, você quer se tornar um patrocinador do podcast da Full Sails, do Comercial Faixa Preta ou podcast da Full Sails também. Manda mensagem pra gente. Que a gente vai ver se talvez você possa se tornar um patrocinador. Matuta, vamos lá. O que é objeção pra você? Cara, objeção é uma coisa racional
né? Sobre um sentimento que a pessoa tem quando ela passa por algum tipo de risco. Uhum. Então, por exemplo, cara, a pessoa, ela vê um pagamento, um preço de alguma coisa, 10 mil reais. E aí ela acha que aquilo tá caro ou que ela não vai conseguir pagar. Então existe uma preocupação que gera uma racionalidade. Aí ela fala, pô, mas esse negócio tá caro demais, racionalmente falando. Mas é por uma preocupação que ela tem, que é um sentimento que é gerado. Então toda objeção é emocional, que é racionalizada por meio dessa frase que ela fala, né? Que ela realmente fala pra você. Então, por exemplo, quando a pessoa vira e fala assim, pô, mas eu vou pensar, é porque ela, sentimentalmente falando, não tá certa sobre aquilo. Uhum. Ela sente que existem riscos que ela ainda não conseguiu calcular e ela fala que ela vai pensar. E aí o trabalho do vendedor e do marqueteiro também é entender quais são essas objeções para conseguir contornar, mas eu te falo de um jeito diferente, né, Yuri? É exatamente Hoje a gente vai isso. falar de um jeito É diferente. exatamente isso, Matuta. É exatamente o que você falou. Objeção é uma resposta dada por um mecanismo de defesa criado pela sua mente, né? Porque a sua mente ela tem duas funções: garantir a sua sobrevivência e não deixar você sentir dor. Isso aí. Então, qualquer coisa que coloca a sua sobrevivência em risco ou faz você sentir dor, o seu corpo cria uma autossabotagem, uma argumentação lógica para justificar aquilo. E às vezes Então é nem é, né? exatamente isso, entendeu? Então é exatamente isso. Objeção é uma resposta criada pela sua mente para te defender de um risco aparente. É porque se você não tem a questão racional, o que acontece muitas vezes é a pessoa virar e falar assim, pô, você tá sendo irracional, cara. Isso daí é só com o teu sentimento, mas o ser humano, ele cria uma camada racional para tentar... Por exemplo, quando a pessoa vai pra academia, pra ela não ir pra academia, ela cria o quê? Uma objeção, que é uma desculpa. Exato. Pô, mas hoje eu tô cansado. Porque ela Pô, vai mas... gastar energia. Porque ela vai gastar energia, e o corpo dela não quer. Não quer. O corpo dela é preguiçoso. Então a pessoa cria uma desculpa, uma objeção, para que ela não compre a ideia de ir pra academia, por exemplo. Duas coisas que a sua mente é: Ah, preguiçosa e fofoqueira. preguiçosa fofoqueira. Preguiçosa porque ela não quer fazer você gastar energia, e fofoqueira porque ela fica falando um monte de merda pra você o dia inteiro, fofocando aqui dentro. Então, é muito sobre isso. Preguiçosa fofoqueira, gostei disso aí. E aí, Matuta, trazendo aqui um pouco sobre a questão da objeção, tu estava trazendo um ponto aqui antes, quando a gente estava conversando sobre qual linha, mais ou menos, que a gente iria esse podcast, e você trouxe um argumento, uma ideia, né, sobre objeção, que eu quero que você discurse e fale um pouco sobre ela, e depois eu vou complementar. Tá bom. Que é sobre a questão de... Assim, ó. O que eu aprendi? Até na Full Sales isso eu aprendi. Antes eu não tinha essa ideia. Isso melhorou muito a minha forma de ver até marketing. Porque os marqueteiros, no geral, não entendem isso. Sabe o que o marqueteiro tenta fazer? E isso aí é errado, eu acredito. Não, é errado. Eu sei que tu vai falar e é errado. Tipo, o cara, ele tenta esconder, por meio da narrativa, as objeções que a pessoa possa vir a ter. Para que no final ela não pense na objeção. Então ele acha que isso é o certo. Ele acha que o certo é você seguir uma linha narrativa em que você não fale sobre determinadas objeções, porque se você falar, a pessoa vai ter. E se a pessoa tiver, ela não vai comprar. Quando na verdade é o contrário. Porque senão você vai ter muito cancelamento. E vai ter muita gente que não compra porque ela pensou na objeção e mesmo que você não fale, ela pensou. Total. Então, o ideal é você saber quais são as principais objeções e trabalhar essas objeções na tua oferta, na tua apresentação comercial, no teu brand de comunicação de redes sociais ou na comunicação que você faz via e-mail, via WhatsApp, SMS. Por quê? Se você mostra para a pessoa que você pensou na objeção dela e que aquilo não faz sentido, não tem um fundamento lógico por trás daquilo, você vai dar um conforto para a pessoa. Tem muita gente que acha que a gente fecha as pessoas na pressão, né, Yuri? Cara, vê os teus vídeos e fala assim, não, esse cara aí mostra o churn, né? Mostra o churn. Mostra o churn. Não Como tem. que eu vou mostrar o que não tem? Não, mas é muito real. Tem gente que pensa que a gente bota na cabeça do cliente e fala assim: passa Pix, cartão. Não, Exatamente. é uma argumentação lógica. É uma construção lógica que a gente faz. Pra dar conforto pra Para dar pessoa. conforto para a pessoa. E de fato, né, a melhor forma de você quebrar, e isso, eu não sabia que o marketing, que alguns marqueteiros olhavam dessa forma ou ensinavam dessa forma, É, então. mas eu sempre aprendi justamente o contrário.
né? Porque quando vem de vendas, a melhor forma de você quebrar uma objeção, contornar uma objeção, é antecipando a objeção e É isso aí. contornando ela antes dela aparecer. Isso aí, isso aí. Né? Então, é como se. A gente até usa uma analogia, né? O Vini que trouxe essa analogia até. Você só entra na próxima porta quando você tem a certeza que você fechou a porta que você acabou de entrar. Isso aí. Né? Quando você. Então, por exemplo, eu tô aqui numa sala, aqui é uma porta, aqui é a outra. Aí eu entrei essa, aí eu, pum, essa porta tá fechada ainda. Ok? Aí eu entrei aqui, pum. O que eu faço? Eu fecho essa porta para abrir essa porta. Então eu tenho que me certificar que o meu cliente ele está entendendo e que ele está fazendo sentido para ele e que ele está acompanhando meu raciocínio, porque o meu raciocínio ele é feito para ir quebrando as objeções que eventualmente o cliente tenha. Opa, desculpa interromper o seu podcast, mas eu prometo que vai ser rápido. Presta atenção nisso aqui. No primeiro ano de operação, a Full Sales ajudou mais de 250 negócios a faturar até 60% mais em média, aplicando estratégias comerciais precisas e testadas. E o melhor, a gente faz isso sem depender de altos investimentos em mídia ou táticas complicadas. Nosso método combina experiência prática, acumulando mais de 87 milhões de reais em resultados, com soluções que organizam e otimizam sua equipe e funil de vendas de forma simples e escalável. Se você sente que sua operação comercial ainda não atingiu o potencial máximo, clica no link aqui na descrição e agenda agora mesmo o seu diagnóstico com o nosso time. A gente vai identificar gargalos e desenhar juntos o plano ideal para você alcançar resultados reais, previsíveis e escaláveis. Agora, bom podcast para você. Sabe o que a galera faz? Geralmente em marketing, eles colocam as principais objeções para depois de ter falado o preço. Então, por exemplo, faz uma VSL. O cara cria a linha lógica para conseguir chamar a atenção sobre o benefício do produto, gera uma curiosidade muito grande. VSL é um vídeo de vendas, tá? Para vender produto diretamente com marketing. E aí no final ele mostra o preço. E aí que ele pensa, cara, deve ter pessoas que não compraram agora, então eu vou agora quebrar as objeções. Só que a pessoa às vezes já viu o preço e a objeção Saiu. dela. Já, tipo, ela não vai ter. Ela nem ficou para Ela nem ver as pra quebras, ver. porque ela viu o preço, não é para mim, o bom saiu. E aí, eu percebo que assim, as pessoas que têm mais sucesso com isso, elas antecipam a objeção ao invés de ter a objeção lá na frente. Então, a melhor forma de quebrar a objeção não é quebrar a objeção. Parece contraintuitivo. Mas é antecipar a objeção. A pessoa não precisa falar que tá caro. Se você mostra para ela que existe um valor maior do que o valor que ela pagaria antes. Entendeu? A pessoa não precisa falar que para ela não vai fazer sentido. Se você mostra para ela que faz sentido antes que ela fale. Exato. A pessoa não precisa falar que ela precisa de um acompanhamento. Ah, mas isso aí não tem acompanhamento. Se você mostra para ela que a tua oferta tem esse acompanhamento antes dela falar. Então, se você faz isso antes da pessoa falar, ela tem uma sensação que é muito boa, que é o seguinte: caraca, esses caras pensaram em tudo. A gente fez uma imersão recentemente, né? Cara, faturamos aí 4 milhões, né? Mês passado, que hoje é dia 1º. E aí, e por que a gente faturou tanto? O que eu escutei das pessoas na imersão. Caraca, vocês pensaram em tudo. Eu vou comprar porque vocês pensaram em tudo. Sabe? E foi interessante porque, não sei se vocês já participaram de evento presencial, né? Quem tá assistindo. Mas no final do evento, a gente geralmente traz todo mundo que comprou pro palco. E aí quem tá na plateia tem objeções. E a gente pergunta pra pessoa qual que é a objeção dela e contorna a objeção na hora. Não tinha gente pra contornar. Todo mundo já tinha comprado, né? Interessante, tipo, quem tinha objeção pra contornar era uma objeção que, cara... Por exemplo, o cara lá que vendia etiqueta. Infelizmente não tem como a gente vender o nosso produto pra ele. A gente prefere não vender, né? A objeção é nossa em vender, né? Nem do cara de comprar. Que ele tava perguntando pra gente como é que se adequa no meu negócio e não fazia sentido. Ou então pra outra pessoa que era um colaborador, né? Não era a pessoa que tomava a decisão na hora. Não tinha como ela falar assim, ali naquele momento. Então, cara, que interessante. Então, quando você faz o trabalho bem feito antes, você consegue bater. E aí, eu gostaria, Yuri, que você falasse um pouco sobre a questão de como é que a gente faz o contorno, na verdade, a antecipação das objeções na apresentação de vendas. Boa. Quando a gente constrói uma apresentação de vendas, né,
antes da gente aqui, lá mais para trás aí, tem podcasts onde a gente fala sobre apresentação de vendas. A gente tem um A gente já podcast tá só fazendo isso sobre agora, isso. né? Mas tem um podcast que a gente só fala sobre apresentação de vendas aí para trás. Procura aí como fazer apresentação de vendas, algo do tipo. Essa é a parte. Mas basicamente a nossa apresentação de vendas ela é construída em 3 pilares, né? Primeiro pilar é a credibilidade, né? Que para construção de autoridade. Segundo pilar é método e terceiro pilar é o produto. Né? Então, primeiro a gente usa a narrativa de credibilidade, primeiro a gente traz a credibilidade, depois a gente mostra o método e depois a gente fala do produto. Quando a gente fala ali da área da credibilidade, Matuto, ali a gente está vendendo o quê? Cara, eu estou quebrando a objeção do meu cliente de quem é você, Sim. né? Quais resultados você tem, quem é a sua empresa. Porque quando o cara entra numa call de vendas com a gente, se não for um lead quente, se for um lead frio, ele não sabe quem é a gente, né? E a gente tem que quebrar todas as objeções na cabeça dele e fazer o cliente passar o cartão numa call comigo. Um lead frio, muitas vezes. Sim. Ou morno. Então ele vai falar, cara, quem é você? Eu tenho que trazer segurança para ele, em que eu sei o que eu estou falando. Que eu já gerei resultado. Então, primeiro é isso, depois é o método. O método é o quê? O método, dentro do método, é onde está também as quebras de objeção. Né? Ali no método também tem diversas quebras de objeção. Por exemplo, cenário do mercado atual e cenário do mercado hoje. Qual é o modelo que nós acreditamos que constrói escala, que é o sistema full sales. Né? Então, no método também tem antecipações de objeção. Por quê? Porque nós já fizemos o dever de casa antes de construir a apresentação em fazer os levantamentos de quais eram as objeções que o meu cliente teria com o meu produto. Sim. Por que ele não compraria de mim? Né? Por que o teu cliente não compraria de você? Você tem que fazer esse levantamento. Né? Quais são as dores? Por exemplo, meu cliente não compraria de mim porque se eu não tivesse meu cliente não compraria de mim se ele tivesse que treinar o time comercial dele. Ele não sabe fazer isso. Se ele tivesse que montar um CRM. Se ele não tivesse suporte 1 a 1. Se ele não recebesse coisa pronta, porque meu público é do público de empresário, não é o cara duro, o cara que não tem tempo. Então, a gente fez um mapeamento de todos os possíveis motivos do meu cliente não comprar de mim. Com isso, eu coloco dentro da apresentação comercial. E depois vem o meu produto. Quando eu entro no produto, aí o meu produto ele é construído completamente para quebrar as objeções. Então, se eu sei que o meu cliente não compraria de mim, porque não sabe como treinar um time comercial, eu vou dar isso para ele. Eu entrego para ele treinamento comercial semanal e a plataforma EAD. Se eu sei que o meu cliente não compraria de mim porque ele teria mais um custo de CRM, isso entraria na conta dele para fazer o fechamento, eu dou o CRM de graça para ele com o setup pronto. Sabe o que é legal? Quanto mais você consegue contornar a objeção, mais caro você consegue cobrar. Exato. Então, eu vou fazendo ali os levantamentos de quais são as possíveis objeções que não deixaria o meu cliente comprar de mim. Então, isso está na apresentação. Então, a nossa apresentação ela é completamente quebra de objeção do começo ao fim. Então, a gente vai quebrando as objeções e, com isso, o meu cliente vai o quê? Meu cliente vai comprando de mim. Correto? Maravilha, cara. E sabe o que é interessante? O Vini fala muito sobre isso. Sobre a questão de que toda objeção, primeiro a gente trata como se fosse de credibilidade, né? Então, toda objeção que surge, a gente primeiro trata como se fosse objeção de credibilidade, certo? E quando a gente vai fazer a apresentação comercial, a primeira coisa que a gente trata é exatamente esse ponto. Credibilidade. Você já pensou sobre isso? Cara, eu fiquei pensando esses dias eu fico matutando, né? Porque o que faz a pessoa comprar da gente é literalmente os resultados, né? Porque eu já escutei até amigo meu falando o seguinte, que, cara, quando eu vendo, eu consigo vender muito bem, mas quando o closer vai vender, ele não consegue. Aí sabe a primeira pergunta que eu faço quando o cara cliente da Full Sales? Ontem um amigo meu chegou pra mim e falou, não sei se ele vai querer que eu fale o nome dele aqui, mas ele chegou pra mim e falou, cara, eu tô com esse problema, porque quando eu chego pra vender, eu consigo vender, mas quando o closer quer vender, ele não consegue. Aí eu falei pra ele, sabe o que pode estar acontecendo? A pessoa não enxerga credibilidade no teu closer pra tomar decisão com ele. Total.
você tá fazendo os slides da apresentação comercial da forma que a gente ensina? Aí ele, Não. não. Nossa, dá raiva. Então. Aí eu falei, Ai, mano, faz o seguinte. copia! Falei pra ele, faz o seguinte, olha. Coloca os primeiros slides apresentando a empresa e a expert que você tá vendendo. Porque você vai entender que quando essa pessoa ela entender a credibilidade, e ele falou que tava fazendo prospecção outbound ainda, Yuri. Cara, eu faço prospecção outbound. Quando eu entro na call, eu consigo fechar. Quando é um closer meu, ele não consegue. Aí eu perguntei, tá fazendo apresentação comercial? Não tá. Pô, cara. Aí eu falei pra ele, por que que você faz isso? Porque você consegue contornar a objeção de credibilidade antes. Porque a pessoa não vai virar pro seu closer e falar pra ele assim, ó, no final da venda. Cara, eu não vou comprar porque eu não confio em você. A pessoa não vai falar, não vai se sentir confortável de falar isso. Ela vai falar assim, olha, eu não tô sentindo confiança no produto. Olha, eu não tô sentindo confiança em tal coisa. Ela vai falar assim, nossa, sabe o que a pessoa fala, Yuri? Nossa, que apresentação incrível. Nossa, você é maravilhoso. Mas eu não vou comprar agora não, tá? Pô, aí o cara fica todo felizão. Já aconteceu com a gente, ter close aqui. Depois a gente deu em cima, né? Pô, o cara falou assim, não, mas a cliente falou que a apresentação foi incrível. Ela me elogiou pra caramba. Ela comprou? Não. Pô, elogio bom é Pix na conta, cara. Não é verdade? Então, a pessoa, ela não constrói credibilidade na reunião, acontece isso também. Teve um caso recente também, que aconteceu. Agora ele já aprendeu, né? Mas não sei se você pegou esse caso. Um CS nosso foi fazer uma call com um expert e ele não construiu credibilidade antes. Até em entrega a gente tem que construir credibilidade. Aí o cara chegou pra ele e falou o seguinte, mano, quem é você pra me ensinar isso daqui? Já faturei tanto e tanto e tanto. E ele tinha um slide de credibilidade, em que ele mostrava que ele já construiu diversos produtos para outras pessoas, já fez diversas coisas, mas ele não mostrou. Aprendeu, nunca mais faz isso. Então a primeira coisa que você precisa fazer, porque toda objeção deveria ser tratada primeiro como credibilidade. Se você for assistir qualquer outro podcast de objeção aqui, no podcast da Faixa Preta, você vai ver o Vini falando isso. Que é como ele aprendeu também com o Jeb Blount, lá naquele livro Objeções. Exatamente, quem é você, né? A pessoa só começa a te escutar Ela quando entende que ela você é uma entende que referência. você é uma referência, né? É. Aí ela te respeita, porque se ela não te entende como referência, ela não escuta, pô. É isso aí. E se ela te entende como referência, a chance dela comprar de você é muito maior. Tem uma galera que chega no meu perfil e fala assim, pô, o que que tu vende? Eu quero comprar de você. Porque às vezes saiu de um podcast que eu falei por 3 horas e meia. Lá o podcast da VTurb. Tá acontecendo isso agora. E aí o cara que assiste, por exemplo, nossos podcasts, quando chega numa call de vendas com a gente, o que acontece com esse cara? Pô, esse cara... O James. Não é verdade? O James foi um caso que é um cara que ele é norte-americano, a mãe dele é brasileira, vende um produto de inglês para quem quer ser cidadão americano. O cara assistiu uns podcasts nossos, chegou para a call de vendas já comprado. A credibilidade e a autoridade era tão alta que toda objeção que ele poderia ter já foi cortada. Não só ele, o Patrick. O Patrick também. Patrick também. Patrick saiu de 600 mil para 1 milhão só com esse daqui de podcast. Olha que maravilha. E aí ele foi cara, teve um puta resultado, ele entra na call já com credibilidade. Esse podcast aqui, né, que você tá assistindo, é uma forma Aumente a credibilidade. de aumento de credibilidade, porque quando a pessoa entra aqui no canal, ela vê mais de 70 episódios. Acho que esse é o 75 ou 76, 74, sei lá. Mas ela vê um monte de episódio e ela fala assim, cara, todos eles de 40 minutos de podcast comercial, e fala assim, cara, esses caras sabem o que estão falando. Exatamente. E aí ela para escutar. Então, toda e qualquer objeção, ela é feita com credibilidade. Aí você vem assim, ah, Yuri, mas beleza. Então, quer dizer que se eu quebrar, né, todas as objeções antes do fechamento, eu não vou ter objeção no fechamento? Não, você vai ter. Mas, talvez muitas você não terá. Então, quais são as objeções naturais, né, Matuta? Na hora do fechamento? Dinheiro, financeiro. Essa é sempre a preferida, Suporte. né? Essa é sempre a preferida, financeira, porque é uma forma da pessoa fugir. Porque, pô, a grana tá curta, geralmente é o primeiro choro de alguém, é o dinheiro. É isso aí. Independente se ela tiver com dinheiro, a objeção dela vai ser dinheiro, ela vai tentar jogar uma cortina de fumaça em torno do dinheiro, mas geralmente é dinheiro. A segunda objeção é suporte,
Né, cara, Preciso falar com a minha preciso esposa. falar com a minha esposa, com meu marido, com meu sócio não, né? A gente nem faz call É, sem sócio. A terceira é interna, sobre a minha capacidade de implementar isso, isso aí. né? Basicamente essas são as. E tem as Credibilidade. outras que surgem antes, Isso aí. credibilidade e tal. Então a nossa apresentação vai quebrando um monte de objeção dessa. Porque se o cliente chega no final e fala assim, pô, mas quem é você para eu comprar? Eu volto lá no primeiro slide e mostro, olha, lembrando, eu sou isso. A gente já conseguiu gerar tal resultado. É, a pessoa, ah, beleza. Mas a gente vem, por quê? O grande lance é você não ir para o fechamento de vendas com as objeções que tem no fechamento, mais as que aconteceram durante, as que você deixou Isso aí. por não contornar antes. Porque tu fala o preço, a pessoa fala, tá, legal o preço. Mas quem é você para me ajudar? Pô, foi um trabalho de base que a pessoa. E ela olha pro preço já diferente. Porque, por exemplo, se eu viro pra você e falar assim, olha, eu vou te vender uma parada aí por 10 mil reais. Fala, que parada, filho? O que você tá me vendendo? Agora você fala assim, ó, cara, eu tô te vendendo uma Ferrari por 10 mil reais. Tu compraria, Yuri? Sim. Mas eu não sei se eu compraria, depende da pessoa que tá me vendendo. Entendeu? Entendeu o Faz que eu tô sentido. falando? Se um cara chega na rua, eu não conheço o cara Faz chega pra mim sentido, faz sentido. e fala assim, ó, mano, eu tô vendendo uma Ferrari por 10 mil reais. Tu fala assim, mas quem é tu, mano? Isso aí é golpe, essa parada aí não funciona não. Agora se eu viro pra ele e falar assim, ó, aí eu construo uma racionalidade do porquê que eu tô vendendo essa Ferrari, ó. Essa aqui é boa. Tava pensando nessa já, pra usar no podcast. É assim, ó. Cara, eu tô me separando da minha esposa. Se eu não conseguir vender essa Ferrari por 10 mil reais, no final eu não vou ter nenhum centavo dessa Ferrari. E se eu vender ela agora, eu vou conseguir ter pelo menos esses 10 mil reais pra eu conseguir aproveitar. Já coloquei uma racionalidade ali por trás daquilo, certo? Agora, se eu viro pra ele e falo o seguinte, olha, eu acabei descumprindo uma norma do meu, tipo assim, do meu casamento e por isso quando eu fui fazer a divisão de bens, a minha esposa vai ficar com a minha Ferrari. Então eu preciso vender ela por 10 mil reais, porque senão desses 10 mil reais eu vou ter. Pronto, já fica muito mais credível, entendeu? Eu coloquei um porquê racional sobre o porquê que eu tô fazendo uma oferta tão boa. E aí a pessoa, ela talvez não me conheça, mas ela entende que existe um racional por trás daquilo, ela vai comprar com mais facilidade. Agora, se eu sou um amigo e a pessoa me conhece, pô, na hora. Tem até uns memes na internet que não sei se tu já viu. O cara aposta que vai ter um filho, aí ele fala assim, pô, já vou vender, já vou comprar o PS5 do cara por milão. Porque sabe que o cara vai ter que gastar muito dinheiro pra ter o filho Uhum. e vai ter que vender um PlayStation 5, uma Ferrari ou qualquer outro bem que seja de um preço maior para um preço menor para conseguir ter a liquidez do dinheiro para comprar fralda. Entendeu? Então, olha que interessante isso. Eu tava pensando sobre isso esses dias. E é exatamente o que a gente tá falando aqui agora. Só que aplicado num contexto diferente. E aí, de acordo com o teu negócio, você vai entender o que faz sentido o que a gente tá falando, o que não faz sentido, né? E é interessante por quê? Porque quem fala a oferta muda o racional. É o que eu tava falando pro Yuri, vender Ferrari Aham. por 10 mil. Se é um cara que não conhece, não vai comprar, porque vai achar que é golpe. Então, se você pega a objeção, tem um livro que eu li, Yuri, faz anos, que é um livro chamado Story Brand. Story Brand. Que Eu é nunca li não, mas já ouvi falar dele. muito bom, viu? Ele fala sobre como que você contorna a objeção no marketing, usando storytelling. Ele fala que tem 3 tipos de objeções, que é a mesma coisa do Jeb Blount, só que com Uhum. nomes diferentes. Que é veículo, que é a objeção de veículo. Tipo assim, eu quero ir daqui pra Mato Grosso do Sul. Eu posso ir de carro, eu posso ir de ônibus, eu posso ir de avião. Se eu quero vender para ele uma passagem de avião, eu tenho que provar para ele que o avião é melhor do que o ônibus, é melhor do que o carro. Se eu provar para ele, ele vai comprar o meu veículo. Ele não tem objeção de veículo. A Uhum. segunda é interna, que é a seguinte, é o que o Yuri falou. Pô, de Será que avião eu é dou bom, conta? mas será que não vai cair comigo lá dentro? Tipo, será que eu vou conseguir Uhum. andar de avião mesmo? Será que eu vou conseguir chegar lá no final sem ter um ataque do coração? Entendeu? E aí, se eu consigo contornar essa objeção, a pessoa compra. E a externa? E a externa, exatamente. Dinheiro, tá? Que é tipo assim, mas e na minha situação? Pô, será que eu consigo
chegar no aeroporto no horário? Será que não vai acontecer alguma coisa? Será que não vai acontecer? Será que eu vou ter dinheiro para Será que eu vou comprar ter essa dinheiro para comprar viagem? essa viagem? E aí, a partir disso, se você consegue contornar as 3 objeções, a pessoa compra. Que é o que o Jeb Blount chama de credibilidade, objeção de suporte, que é externo, e objeção financeira, que é, será que eu vou conseguir pagar? Né? Será que eu vou conseguir executar? Então, é interessante isso, porque se você consegue contornar todas as objeções antes, a pessoa não tem objeção na hora do pagamento. Aí você só negocia pagamento. Sabe o que aconteceu na imersão? Acho que. Não sei se você quer falar alguma coisa ou não. Não, pode falar. Eu acho que. Pode continuar. Que é o seguinte. Eu tinha um cara que queria muito comprar. Muito comprar. Só que ele não tinha capacidade de pagamento. Sentei na mesa com ele. Aí comecei a conversar com ele. Aí eu entendi que ele não teria pagamento agora porque ele tinha acabado de fazer um investimento grande. E esse investimento ia acabar em 2 meses. Uhum. O que eu pensei? Então quer dizer, fulano, que se eu conseguir facilitar o pagamento para você nos 2 primeiros meses e você conseguir levantar o dinheiro para pagar depois, eu posso aumentar o teu pagamento a partir do 3º mês? Se tu conseguir fazer isso para mim, eu fecho, ele falou. Aí o que eu fiz com ele? Eu diminuí a parcela os 2 primeiros meses E aumentou depois. e eu aumentei depois. Aí ele falou, pô, mas assim fica bom demais. Desse jeito eu vou ter que comprar, ele falou. Aí o cara negociou lá e fechou. Foi um dos caras que fechou. Mas se o cara não tivesse sentado na mesa, eu não tivesse entendido essa objeção dele, eu não tivesse contornado, esse cara não teria fechado. Ontem eu entrei para falar com o time comercial e eu tava falando com eles, me perguntaram, eu falei para eles, cara, se você me pergunta agora, qual é o 80-20 de uma venda? 80-20, aqueles 20% que vai gerar 80% do resultado no final. É objeção. O 80-20 de um processo de vendas é contorno de objeção. Sei. É você saber lidar com a objeção do cliente. Por quê? Você pode fazer uma apresentação bosta, mas se você chega no final e você é bom de objeção, Acabou. você tem possibilidade de vender. Agora, você pode fazer uma apresentação incrível, mas se você não for bom de quebrar a objeção no final, você com certeza não vai vender. Sei. Porque sempre vai ter objeção. Toda e qualquer venda, o teu cliente tem objeção para não comprar. Ele vai estar buscando o tempo todo numa reunião o quê? 2 coisas. O que está de errado com você e como ele faz para sair dali. Porque as pessoas não gostam, elas odeiam comprar. As pessoas odeiam que vendam para elas, por mais que elas amem comprar. Mas elas odeiam aquela sensação de estão vendendo para mim. Eu tô perdendo alguma Tô coisa. perdendo alguma coisa. Tá me enganando. Quem é ele? Vai arrancar o meu dinheiro, vai me dar golpe e não vai me entregar produto. Então, o grande lance é você ser bom. 80-20 de um processo de vendas é contorno de objeção. Sei. Quando você sabe isso, meu caro, esquece quantas e quantas vendas foram. Olha só que legal. Eu estava agora numa reunião com o financeiro para puxar toda a planilha do evento, né? Para alinhar eu fiz uma reunião agora com financeiro, entrega e vendas para fazer o financeiro, vamos alinhar tudo, qual contrato está assinado, qual não está, forma de pagamento está certa, quem que falta pagar ainda, o que faltam pagar. E aí, no último nome que eles me trouxeram, que foi uma das últimas pessoas que sentaram lá. Que foi até a hora que tu falou que eu estava no palco. Eles compraram, deixaram lá em produto mais de 66 mil reais de caixa. Caraca. Aí eu virei e falei assim, velho, eu tava na call, falei, cara, se a gente não fosse bom de quebra de objeção, a gente não tinha Quero pego saber essa quem venda. é depois. A gente não tinha pegado essa venda. Por quê? Foi uma cliente que sentou que ela só queria contratar. Ela sentou só para contratar. Falou assim, gente, eu só quero contratação. Entendi. E aí, aí sentou ela, Bruno e tal, o Ângelo foi conversando com ela e pegou o porquê dela. O Ângelo pegou o porquê e aí perguntou, cara, só isso que impede você de fechar? Ela é. Pô, mas e se a gente fizer assim? Aí ela, tá, assim dá. Então tá. Ou seja,
pegou o detalhe, contornou a objeção e fechou a venda. Mas se a gente não fosse bom de objeção, esquece. Por Então, quê? se nós tivermos a taxa de conversão que nós tivemos no evento, Quanto foi? ainda não sei. Mas Bateu foi. mais de 50% ou não? O quê? Bateu mais de 50%? Bateu mais de 50%. Bateu mais de 50%. Mas foram mais de 3 milhões e 100. 3 milhões e Caramba. 3,1. Alguma coisa assim de caixa. Cara, Não, se de não caixa fosse. não, né? Não, de caixa não. Se não fosse isso, quem dera que fosse de caixa. É. Se não fosse isso, o contorno de objeção, cara, a gente não tinha fechado nem 2. Que interessante, né? Nem 2. Então, o 80-20 de todo o processo de vendas é o contorno de objeção. O Mas Gabriel da DW lá. Gabriel DW, né? Cara, ele sentou na mesa pra fechar um produto nosso de 135 mil reais. E o cara queria comprar. Só que ele já tá pagando. Cara, acho que eu posso falar aqui. Tu contou, né? É, não. Ele é o caso. Ou mais um. Teve mais um também. Teve mais um? Teve. Mas o que eu tava contando era esse. Que foi o seguinte. Ele já tá comprando o nosso produto de gestão comercial de evento. E ele já tá pagando o programa de aceleração. Então ele tinha uma parcela muito alta. Então, tipo assim, pensa. Ele tá pagando 20 mil de parcela pra gente. Ele já tava pagando 20 mil de parcela pra gente. E felizão. Esse mês o cara faturou 600 pau. Né? É. Ontem ele mandou um videozão lá pra gente. Chegou faturando 500, 50k. 50 mil por mês. Agora tá faturando 600 mil no mês. Então o cara tá pagando 20 mil feliz, sabe? Mas ele queria pagar isso e ele tava negociando lá com a gente. Aí eu falei pra ele, cara, você vai pagar essa parcela de 20 mil nos próximos 3 meses, que ele vai fazer um evento com a gente e vai levar os closers lá, né? Pra fazer o evento dele. Se a gente conseguir flexibilizar a compra dos primeiros 3 meses, a partir do quarto, você pagar um valor maior, que vai continuar sendo a parcela de 20 mil, fica bom pra você? Ele falou, pô, se for assim eu fecho. Aí na hora fechou. E ele era um cara que não ia sentar na mesa, porque ele tava com essa objeção. Aí eu fui lá, falei com ele, pô, Gabriel, eu fiz o estudo de caso, fiz estudo de caso com ele, se tu quiser, tem aqui no YouTube. Tem aqui no YouTube já saiu já. Eu chamei ele pra participar desse dia, porque o Gabriel ele é pastor. E no dia seguinte ele ia fazer um culto, né? Então ele não ia vir no evento. Eu falei pra ele, você precisa vir, porque a gente vai mostrar uma oportunidade muito boa pra ti, cara. E você vai querer comprar. Ele veio pro evento pra comprar, pra fazer parte. E tava sentado e não foi. Aí cheguei pra ele e falei. Aí o Vini sentou junto. Não, foi você que sentou junto. Foi eu que sentei. É engraçado que eu que fechei eles, né? É verdade, você fechou. E, cara, quando a gente fechou eles, faturavam 50 mil, né? É verdade. E aí ele virou e falou assim, cara, beleza, fez sentido, mas a gente precisa conversar entre a gente e depois eu te dou uma resposta. Aí eu virei e falei assim, tranquilo, eu entendo que você queira conversar, eu também iria querer conversar, mas pode conversar aqui. Eu muto Fecha a câmera aí. fecha a câmera, eu muto meu microfone, meu fone aqui, e aí eu não escuto vocês. Aí ele falou assim, ele deu uma risada, não, beleza. Aí fecharam as câmeras, ligaram um pro outro, parece, sei lá, e entraram. E aí foi quando eu entrei lá, né, pra falar com eles, e aí eu falei, cara, vocês estavam numa situação muito pior É verdade. quando vocês entraram. Agora que vocês faturaram 536 mil mês passado, vocês estão criando objeção para não entrar? É. Aí era só uma questão de ajuste e conseguir fazer uma forma de pagamento, mas foi engraçado quando eu cheguei, ele falou assim, puta que pariu. Agora eu vou ter que comprar. Agora eu vou ter que comprar. Falei, já te vendi uma vez e vou te vender de novo. Mas era um cliente que de fato não fazia sentido. Eles só tinham uma objeção que, cara, os ajustezinhos que a gente fez ali na forma de pagamento, né? E como ele pagaria, pronto, resolveu o problema, né? É isso. E é um o que a gente falou desde o início. Quando chega no final e a gente contornou todas as objeções, a única coisa que fica é como eu vou pagar. E olha que engraçado. Olha que engraçado. O financeiro ontem tava falando assim, cara. Tava falando assim, aí tava nome por nome, chegou o Gabriel, lá já até assinou o contrato. Ele entrou na reunião, falou assim: não sei o que eu comprei, não sei, só sei que eu comprei. Cadê o contrato? Abriu o contrato e assinou sem ler. O cara confia na gente. Confia na gente, entendeu? Que legal. Credibilidade. Por quê? Pelo resultado que a gente deu pra ele, sabe que a gente faz um trabalho sério. Isso aí. Né? Agora, uma dúvida, galera aí. Pô, Yuri, mas e aí? Meu cliente chegou na objeção, na fechamento de vendas. O que eu faço ali pra quebrar, pra conseguir contornar a objeção do cliente? No próximo episódio. Brincadeira. Só que vai ter, né? O próximo episódio de fechamento. Mas a primeira coisa que você tem que fazer é concordar com o cliente. É a primeira coisa que você tem que fazer, tá? Primeiro você concorda com o cliente, depois você isola o cliente, a objeção,
Depois você argumenta, melhora e vai para o fechamento, tá? Então, vou dar um exemplo. Matuta, me dá a objeção aí. Não tenho dinheiro. Vai. Não, eu vou piorar pra você, posso? Não, não piora, não. Tá bom. Tu tem que pensar muito. Pô, Yuri, acabei de fazer um investimento gigantesco, cara. Tô sem dinheiro aqui. É? É. Caramba, que legal. Esse investimento foi no seu negócio? Foi em quê? Foi no meu negócio. Seu negócio? Pô, legal, cara. Eu me entendo que realmente você poderia se sentir de fato assim, porque afinal de contas você acabou de fazer um investimento no seu negócio, né? E imagino que foi um investimento significativo pelo que você está me trazendo. Bastante. Mas me fala uma coisa. A única coisa que impediria você de estar fechando com a gente foi essa questão de que você fez um investimento em outro negócio? Eu tô sem caixa, não consigo. Só seria esse motivo. Então, o único motivo pelo qual você não fecharia comigo hoje é a questão de caixa. É questão de caixa, eu não tenho dinheiro pra pagar. Eu entendo. O investimento que você fez foi em comercial? O investimento que eu fiz, não foi em comercial. Não? Não. Tá. E você me trouxe aqui que o que você precisa melhorar na sua operação urgente é o comercial, sim ou não? É verdade. Perfeito. O que você acredita que acontece se você melhorar o comercial? Eu acho que eu vou conseguir vender mais. Eu acredito, né? Você acredita então que a gente conseguiria juntos fazer um dinheiro novo ao invés de aumentar o seu faturamento? Com tudo que eu mostrei para você aqui? Não sei, Yuri, mas eu acho que sim, né? Se eu melhorar meu comercial, eu acho que eu vou conseguir vender mais. Tá, perfeito. Mas me fala uma coisa, e se a gente então conseguir uma forma que cabe no seu bolso, que vai caber no seu caixa, a gente fecharia? Pô, na hora. Beleza. Então a gente vai chegar e eu vou lá, Acabou. melhora a condição e falo, ó, melhorei para você. E aí eu já falei que eu ia fechar, né? Entendeu? Então, o que eu fiz aqui? Primeiro eu concordei com ele, depois eu isolei a objeção, fiz uma sondagem para ver se o investimento que ele tinha acabado de fazer era em algo comercial. Isso já teria sido pego lá no SPIN, No Spin, que a gente não fez. tá? Aqui a gente não fez SPIN, mas essa informação, se eu não pegar essa informação no começo da call, eu fiz o SPIN errado, porque eu deveria saber que ele acabou de investir em alguma coisa. Então, uma das perguntas que a gente faz é: você está participando de alguma consultoria, alguma mentoria? Você fez algum investimento recente na sua empresa? Essa informação ela é pega no começo Sai. do SPIN. E aí, peguei a objeção, concordei com o cliente, isolei a objeção, melhorei E pede fechamento. e pede fechamento. E aí depois eu melhoraria a condição, veria uma forma. Perguntas que eu poderia fazer aí, cara, quanto que caberia no seu bolso hoje? A parcela de quanto que daria para a gente fechar? Né? Então aí eu melhoraria. Então, por exemplo, já teve caso da pessoa virar para mim assim, pô, parcela de tanto caberia no meu bolso. Eu falei, beleza, se eu conseguir fazer essa parcela de tanto agora, nesses primeiros meses, a gente estaria fechado? Estaria, beleza, então. E tem alguns casos interessantes. Acho que a gente já tá tendo tempo do episódio aqui já, mas teve um caso interessante do Bife. Que ele entrou na call, participou da call inteira, não falou nada. Perguntei se ele tinha alguma dúvida ou objeção, falei o preço. Ele falou, não, vou pagar no Pix, pago na hora. Entendeu? E é legal porque antes de melhorar a condição, o que você tem que fazer? Pedir o pior. Então você sempre começa a negociação, acho que vai ser o próximo, né, que a gente vai fazer. Sempre começa a negociação com o pior possível. Tipo assim, da pessoa pagar à vista, que é o melhor pra ela, na verdade, né? Porque ela vai pagar à vista com desconto de 10% às vezes, desconto de 5% às vezes. Aí depende do teu negócio. Se a pessoa consegue pagar à vista, ela paga à vista, acabou. Agora, se ela não consegue pagar à vista, tenta pegar o máximo de caixa. Foi uma pergunta que me fizeram ontem. Pô, vocês faturaram 4 milhões, quanto que foi de caixa? Foi bom? Foi legal? Foi. Foi bom? Eu não sei exatamente quanto, mas, cara, foi uma... Foi mais do que a gente tinha pensado, Theo. Legal. Eu peguei bom. hoje, depois eu te passo. Depois que Depois você me terminar o passa. podcast, eu te passo. Legal. Mas a gente Tá bom. tá o A caixa. gente bateu o recorde de caixa, que eu já sei já. Eu vou Não é postar verdade? hoje. Vai postar? Vou postar hoje. Mas pode falar que a gente bateu 1 milhão de caixa. Bateu mais de 1 milhão de caixa. Nossa. Não, na conta, tem 1 milhão Na na conta. conta. Isso já pagando parte dos custos do evento Sim. já. Então a gente teve ali mais ou menos uns 40, 50% de cash collecting, será? Acho que bateu, né? Calma aí. Bateu beirando isso. Beirando isso. Acho que foi a conta que eu tô fazendo na minha cabeça agora, uns Beirando isso. 43%, mais ou menos. Beirando isso. Porque se a gente já pagou um monte de conta já, né?
Não, muito bom. Isso é ótimo. São métricas muito boas pro nível de negócio que a gente tá rodando agora, tá? Pra você entender. E aí, porque a gente consegue pagar todas as contas e ainda fica um bom dinheiro lá pra gente conseguir ter fluxo de caixa pra investir e crescer ainda mais. Né? Que é Exato. o importante. E tirando lucro ainda, né? Então é maravilhoso. Eu acho que vai ser bom esse mês, tá, Yuri? Quanto vende pro Labora pra ver esse mês aí? Distribuição de lucro. Não é à toa que o Vinícius já tá viajando, tá em Miami agora. Vinícius tá Bahamas. Tá no cruzeiro. Tá indo pra Tá? Bahamas. O nosso sócio é rico, né, cara? É rico, né? Tá indo pra Caraca. Bahamas. Bom, beleza. Nossa, até me perdi o que eu tava falando aqui. Mas enfim, o cara me perguntou: pô, mas vocês devem estar com um cash collect de 10%. Vocês estão faturando e aí estão recebendo tudo parcelado. Não. Primeira coisa que a gente pede é no Pix. Segunda coisa é entrada no Pix com um valor alto para conseguir negociar porcentagem. Por exemplo, um amigo meu queria. Pô, Matuta, sou teu amigo, cara. Não consegue fazer uma condição melhor pra mim? Falei, até consigo. Se tu conseguir fazer metade do valor no Pix. Uhum, Tu consegue fazer? Se tu conseguir, eu faço. uhum, Eu consigo. Aí deu lá. Tá, no Pix. Aí já me antecipa a caixa. aham. E aí, a partir disso, eu consegui fazer uma condição melhor pra ele. A galera tenta arrumar justificativa pro sucesso. Eu duvido que a maioria dessa galera aí, se eu pedir, abre sua conta aí. Eu duvido ter 1 milhão na conta. Exatamente. Não tem. Não, e o ponto é que a pessoa, ela tenta achar, né? Problema no negócio do outro. Ah, porque ela é incompetente. Vou te falar um caso que aconteceu ontem que eu não posso falar aqui ó, no ar. Mas eu vou te falar. Depois Depois. tu me fala, então. Depois eu te falo. O pessoal aí em casa vai ficar pensando aí. Mas de um cara que fatura muito, que é tipo top do mercado, que tem um problema de caixa, cara. Eu descobri ontem. E aí, beleza, primeiro isso. Segundo é Pix maior com cartão de crédito total. Terceiro, cartão de crédito total, que a pessoa paga parcelado, mas ela tem um comprometimento do limite. Depois, uma parte em cartão de crédito, outra parte no recorrente. E aí, só em último caso, está abrindo nosso negócio. Mas se tu entrar lá na call, cara, o ideal é que tu pague à vista, porque senão tu vai pagar um juros lascado no recorrente. E não vale tem a pena. tira juros, não tem como. Não tem como. E aí, o último do último caso é recorrente. Show. Então, isso é o que a gente recomenda pra ti também. Mas acho que é isso, Matuto. Acho que Boa. ficou claro pra galera aqui como é que eles podem fazer pra quebrar a objeção aí, contornar a objeção do cliente, Antecipar, né? antecipar para que possa vender mais e melhorar o caixa. Lembrando que antes de sair, dá aquela curtida, dá aquele like para que mais pessoas possam assistir esse podcast. Curta, comente aqui, deixa um comentário aqui, o que você achou desse podcast, sugestão de tema que você tenha para trazer para gente. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificação. Toda terça-feira tem podcast Comercial Faixa Preta e toda quinta-feira tem podcast da Full Sales, onde a gente traz ali assuntos relevantes para agregar no seu business, no seu negócio e na sua vida, tá? Deixa pra gente sugestão de tema. Um beijo para você, um abraço e até o próximo episódio do Comercial Faixa Preta. Tchau, tchau. Até mais. Falou.